E aí, moçada, tudo certo? A aula de hoje é sobre descentralização, com base no capítulo 5 do Mintzberg, do livro Criando Organizações Eficazes. A discussão que a gente vai fazer hoje, ela tem como pano de fundo as relações de poder dentro das organizações. Então, o livro do Mintzberg, ele até aprofunda essa discussão sobre poder e estende para o poder de outras organizações sobre a organização focal. Mas não é o assunto de hoje, a gente vai ficar com a discussão um pouco mais restrita ao que acontece dentro das organizações, já que a nossa disciplina é sobre estrutura organizacional. O que eu preciso destacar para vocês? Quando a gente fala de descentralização ou centralização, a gente deve entender esses dois elementos como extremos de um contínuo. O que isso significa, esse contínuo ou contínuo? Significa que você tem, na verdade, a centralização, a descentralização das organizações em algum espaço entre esses dois extremos. Você nunca vai encontrar uma organização 100% centralizada ou 100% descentralizada. Seria muito difícil, até para alguém que trabalha sozinho, realmente ele não ser influenciado em nenhum momento por ninguém, ele executar todas as coisas. Então é muito difícil pensar que a gente encontre uma organização onde não haja algum grau de descentralização. E também é muito difícil pensar sobre a existência de uma organização em que ocorra uma plena distribuição de poder. É muito difícil a gente se deparar com isso na realidade, organizações que se aproximem desse extremo. Então, vamos começar a entender mais apropriadamente o que o Mintzberg quer dizer com descentralização. Primeiro, é uma divisão de poder. Essa divisão de poder ela pode se dar tanto na vertical quanto na horizontal. Para o Mintzberg, dentro do modelo dele, ele vai dizer, contemplando aquele modelo das 5 partes, com 5 partes da estrutura, ele vai pontuar o seguinte, que o poder sempre é distribuído a partir da cúpula, da cúpula ou ápice estratégico. Realmente quem está na cúpula que tem condições de distribuir o poder ou centralizar o poder. Então, quem está na cúpula pode distribuir esse poder da autoridade abaixo, pela linha. Então ele pode dar mais poder, ele pode delegar autoridade, mais poder para a diretoria, e depois da diretoria para os gerentes, coordenadores, supervisores, até mesmo delegar, dar mais poder para os operários. Quando a gente fala disso, a gente está falando de uma descentralização vertical. Mas o poder ele também pode ser distribuído horizontalmente. Então, tenha em mente o modelo do Mintzberg com as 5 partes da estrutura e imagine agora que esse poder, ao invés dele descer verticalmente, ele vai para os lados, para a horizontal. Então, pode ser dado poder tanto para os analistas da tecnoestrutura, quanto para as diferentes pessoas que trabalham naqueles muitos departamentos que são classificados como assessoria e apoio, assessoria de apoio. Então, vamos lá. O que interessa para a gente aqui? Interessa saber o que é processo decisório, para depois a gente entender se há uma divisão vertical ou horizontal do trabalho. Veja bem, o processo decisório ele pode ser dividido em algumas etapas. Então imagine o seguinte, que você tem uma situação em que vai ocorrer a compra de um sistema de ERP, um sistema de gestão. Vamos imaginar que esse sistema possa ser SAP, Oracle ou de qualquer outra marca. O que acontece é que está posta uma situação, é preciso que haja a compra desse software. O que vai acontecer depois da constatação dessa necessidade de compra é que o processo decisório ele pode ser dividido em algumas etapas, começando pela informação. Então existem pessoas que podem buscar informações para tentar influenciar esse processo. Existem pessoas que podem tentar aconselhar por causa da sua expertise, o conhecimento que elas têm. Existe a pessoa que vai tomar a decisão, que vai fazer a escolha. Às vezes não é a mesma pessoa, mas uma outra pessoa precisa fazer a autorização, dar a autorização daquela escolha que alguém já realizou. E depois você vai ter um outro momento em que ocorre a execução. Aquilo que foi planejado, que foi pensado, que foi autorizado, que sofreu influência de quem filtrou informações, de quem aconselhou, agora essa decisão é colocada para a execução. Nesse momento da execução também pode ocorrer que a execução ela seja realizada por pessoas que nada tiveram a ver com as fases anteriores.
Por que é interessante a gente observar essas 5 fases desse processo decisório? Porque o que interessa para a gente é responder a seguinte pergunta: uma única pessoa controlou as 5 fases do processo decisório ou várias pessoas participaram dessas 5 fases do processo decisório? O que ocorre, pessoal, é que muitas vezes vai depender muito do tamanho da organização e, por consequência disso, do tipo de estrutura. Em uma organização pequena, o que ocorre é que o responsável pela organização, o principal responsável, o presidente, o dono, ele vai coletar informações, ele não vai filtrar essas informações, porque é ele mesmo que vai tomar a decisão depois. Ele pode não escutar ninguém, não receber conselhos de ninguém, ele vai fazer a escolha, depois da escolha ele não precisa pedir autorização para ninguém, é ele, por exemplo, né, quem faz o cheque, e depois disso é ele mesmo quem vai fazer a execução. Então veja que nesse caso, esse processo decisório deixa muito claro, esse processo decisório hipotético de um pequeno empreendedor, deixa muito claro que não houve divisão de poder nesse caso. Simplesmente ele participou e sozinho das 5 partes do processo decisório. Agora imagine uma outra situação em que se constata a necessidade da compra de um ERP, de um software para gestão. Existem pessoas que vão filtrar informações e vão dizer, olha, tem 4 softwares que são os melhores, então de repente poderiam ter mais 4, mais 5, mais 10, mas as pessoas, né, o pessoal lá de compras pode ter filtrado essa lista e reduzido para 4 alternativas, porque eles não querem as outras alternativas. Então o pessoal de compras que busca informação pode ter feito esse filtro. Aí o pessoal de tecnologia de informação, ou o pessoal de marketing, o pessoal de controladoria, alguém que já trabalhou com os diferentes programas, softwares, podem dar conselhos para quem vai comprar. Aí vai haver um momento de escolha do software, uma lista de 3, 4, 5 softwares. Existe alguém que vai fazer depois a autorização, que é após a escolha, e esse software, depois de comprado, ele pode parar na mão de um grupo de pessoas que nada tiveram a ver com as fases anteriores, simplesmente eles vão executar. E esse pessoal de execução pode dizer, não, olha, a gente implementa esse software aqui na organização sem recorrer ao serviço de apoio, à consultoria da empresa que vende esse software para a gente. Ele e o pessoal de tecnologia da informação assumiu que vai dar conta dessa bronca. Ou não, o pessoal da execução pode dizer, olha, a gente precisa que vocês gastem mais dinheiro contratando o apoio da empresa que nos vendeu o software para nos ajudar aqui na execução. Então veja, são 2 alternativas diferentes. O que interessa é que a execução ela é decidida como ela será feita por um pessoal que não estava envolvido nas fases anteriores. Então aqui a gente tem muito claramente um processo dividido em algumas etapas em que a gente observa que esse processo decisório ele pode ser dividido ou ele pode não ser dividido. Tendo em mente o framework, o modelo do Mintzberg, as 5 partes estruturais, e tendo em mente também essas 5 fases do processo decisório, a gente poderia começar a se perguntar em que tipo de organização essas 5 fases do processo decisório são divididas verticalmente ou são divididas horizontalmente. Não apenas entre gerentes, diretores, coordenadores, supervisores ou até mesmo os operários, mas em que medida esse processo decisório ele conta também com a participação do pessoal da tecnoestrutura e do pessoal de assessoria de apoio. Tá? Então, aqui a gente tem uma primeira situação em que a gente pode entender por que a gente está falando de poder quando fala de descentralização e o que tem a ver essa descentralização com as 5 partes da estrutura. Para tentar exemplificar como isso poderia ocorrer e como as organizações realmente enfrentam no dia a dia esse problema da descentralização, eu trouxe um exemplo para vocês, que é o exemplo da Café Três Corações. Eu acredito que boa parte de vocês conheçam essa empresa, uma empresa situada em Minas Gerais. Ela ficou muito conhecida, né, pelo cappuccino e pelos cafés tradicionais, mais recentemente pelas cápsulas e também pela máquina de café. É uma empresa que está situada, como eu falei, em Minas Gerais. Aí vocês veem a planta industrial dessa empresa. Não é a única fábrica, mas é a mais conhecida, que fica em Minas Gerais. Tratando-se de manufatura
é uma empresa que tem como principal mecanismo de coordenação a padronização do processo de trabalho. Então vocês podem ver as pessoas trabalhando exatamente na linha de produção. Essa linha de produção ela pode ser separada por produtos, vai depender do agrupamento, como é feito. Ali a gente vê um tipo de produto provavelmente sendo executado, sendo produzido em uma dessas linhas. Você vê ali o pessoal trabalhando em diferentes postos de trabalho desse processo produtivo e essas pessoas, elas constituem basicamente o núcleo operacional dessa organização, que é a Café Três Corações. O que interessa para a gente? Primeiro, a Café Três Corações, então, ela é classificada, em termos de estrutura, como uma burocracia mecanizada, principalmente porque tem como principal mecanismo de coordenação a padronização do processo de trabalho ali no núcleo operacional. Agora, o que é muito interessante no caso da Café Três Corações? Imagine o seguinte, que o presidente da Café Três Corações, ele pode optar por dividir o poder, o processo decisório verticalmente ou horizontalmente, dentro da Café Três Corações. Mas o que mais interessa para a gente aqui é que a Café Três Corações ela não encontra o problema de descentralização ou centralização apenas internamente a essa burocracia mecanizada. Eles também precisam enfrentar o problema de centralização e descentralização em relação à controladora dessa unidade de negócios, que é a Café Três Corações. Então, o que acontece? A Café Três Corações, a estrutura dela, ela pode ser mais bem compreendida, né, olhando para esse organograma, um organograma simples, só com alguns dos primeiros níveis mais de topo. Então, existe uma assembleia de acionistas, existe um conselho de administração. Esse conselho de administração ele está acima do Pedro Lima, como vocês veem ali, que é o presidente. Esse presidente ele tem como subordinados diretores que atuam nas principais funções da empresa, aquelas 4 áreas funcionais, RH, finanças, marketing e operações, e uma quinta área que eles chamam de diretoria de suprimentos, logística e desenvolvimento de novos negócios, que é o Vicente Lima, que também é da família do Pedro Lima. Então, você tem uma primeira diretoria que é comercial e marketing, depois você tem a diretoria de suprimentos, depois você tem as outras 3 áreas funcionais muito comuns, né, que são a diretoria de recursos humanos, diretoria de operações e alguns outros serviços, e a diretoria de finanças e controladoria. Então, veja bem, olhando para esse organograma, você entende como que se divide a hierarquia dentro da Café Três Corações. Então você encontra ali um conselho de administração, você encontra a assembleia de acionistas, você encontra o presidente e abaixo da cúpula estratégica, ou ápice estratégico, a primeira linha, que é a linha de diretores, com trabalho aí com alguma especialização horizontal, porque a diretoria está dividida em diferentes funções. Você não tem um único diretor cuidando dessas 5 funções. Houve uma divisão horizontal do trabalho que fica muito clara nesse organograma, ok? Então, o que interessa para a gente, além dessa constituição da empresa, em termos do seu alinhamento, da sua estrutura funcional, é também a composição acionária da empresa. Por quê? Porque ali a gente vê quem poderia de fora influenciar no processo decisório dessa empresa. Como vocês veem aí, a Café Três Corações ela é propriedade de 2 holdings, de 2 corporações. Então vocês veem que a São Miguel tem 50% da Café Três Corações e a Strauss Elite, que é uma corporação israelense, tem os outros 50%. A Café Três Corações, então, uma joint venture, é uma terceira empresa que 2 controladoras resolveram tocar juntas. Nos anos 2000, se eu não me engano, no ano 2000, a Strauss Elite comprou a Café Três Corações, que na época não era dessa família ainda, o controle não era compartilhado com essa outra holding que é a São Miguel. Quando eles fizeram essa compra, eles começaram a intervir muito lá de Israel no funcionamento
da Café Três Corações aqui no Brasil. O que aconteceu é que de 2000 até 2003, a Café Três Corações começou a amargar um alto prejuízo, culminando ali em 2003, só em 2003, com prejuízo de mais de 9 milhões. Então, prejuízo 2001, prejuízo 2002, prejuízo 2003. O negócio começa a se inviabilizar e ficar cada vez pior justamente quando troca de dono. E aí o pessoal lá de Israel começa a ficar preocupado, tentam entender qual era o problema, e aí eles percebem nas conversas com gerentes, consultores e refletindo e tal, que realmente havia uma alta centralização da corporação em Israel, do escritório central, do headquarter, no funcionamento no dia a dia das operações da Café Três Corações aqui no Brasil, em Minas Gerais. E aí o pessoal chega à conclusão de que é preciso descentralizar. Por quê? Porque toda decisão que era tomada aqui no Brasil, na Café Três Corações, precisava ser aprovada pelo pessoal de Israel. Isso demorava muito, e o pessoal de Israel, às vezes, tinham algumas ideias que davam certo em outros, né, ideias que davam certos assim, em outros países, que não necessariamente iam funcionar no Brasil, mas porque eles tinham uma experiência, né, uma experiência positiva com aquela ideia, eles queriam colocar a goela abaixo do presidente aqui no Brasil. O que acontecia é que até as operações aqui, as máquinas poderiam ser paradas pelo pessoal desligando o botão lá em Israel, apertando o botão no computador lá em Israel, para vocês terem ideia de como era a centralização de poder dessa corporação em relação à Café Três Corações. Então o que acontece? Em 2004, 2005 mais ou menos, a Café Três Corações, em 2004 ela descentraliza, ela começa a recuperar mercado, em 2005 ela está um pouco melhor, e aí em 2005, para tentar aproveitar o conhecimento de alguém que tivesse um maior know-how sobre o mercado brasileiro, café e tal, essas coisas, eles optam por se configurar num tipo de joint venture. Joint venture é um empreendimento comum que é controlado por duas organizações. Então, eles vendem a metade dos negócios, metade das ações, para uma outra empresa, que é uma outra holding, na verdade, que é São Miguel, que produzia, se eu não me engano, café Santa Clara. Então essa família Lima com a família Strauss de Israel passam a deter cada um 50% do negócio. E aí eles vão conversar e vão pensar em como tentar fazer a composição do conselho de administração a partir do funcionamento, a partir dessa empresa que é agora propriedade de duas famílias. Então o que acontece é que essas duas famílias, que agora detêm cada uma delas 50% das ações da empresa, eles compõem o conselho administrativo com pessoas das duas famílias, ou pelo menos indicadas por uma ou por outra família. Como vocês veem ali, ainda que o presidente da Café Três Corações seja o Pedro Lima, ele não é presidente do conselho de administração. Quem é presidente do conselho de administração é o Sion Balas. E abaixo do Sion Balas você tem o vice-presidente do Conselho de Administração, que é o Pedro Lima. Então o Pedro Lima, ele acumula as funções de presidente executivo da Café Três Corações e também de vice-presidente do Conselho. Tá? E aí existem alguns outros conselheiros. A Ofra Strauss, ela é proprietária, ela é executiva, se eu não me engano, a principal executiva hoje em dia da Strauss Elite, dessa grande corporação, e alguns outros conselheiros que foram indicados, muito provavelmente, pelas duas partes da família. A Café Três Corações, então, ela é de propriedade, como eu falei, da São Miguel e também de propriedade da Strauss Elite. A Strauss Elite é uma grande corporação, realmente se adequa perfeitamente àquilo que o Mintzberg discute como estrutura divisionalizada. Se vocês perceberem aí, vocês vão notar que a Strauss Elite, ela é uma corporação nos moldes exatamente do que o Mintzberg coloca como estrutura divisionalizada, ou forma M ou multidivisional. Por quê? Porque realmente ela é uma corporação com várias unidades de negócio. Como vocês veem no slide, esse grupo da Strauss Elite é dividido em alguns braços principais, tem 4 grupos de negócios. Então tem negócios no setor de água, negócios ali da PepsiCo, que eles têm ações da Danone no outro ramo, e existe um dos 4 principais ramos que eles atuam, que é a Strauss Café, que tem empresas e tem participações em outras empresas, e no Brasil aparece ali a holding
deles controlando 50% e dividindo 50% do controle com essa outra holding, que é a São Miguel. Então o que acontece? O grupo Strauss, antigamente, eles detinham 100% do controle dessa empresa, da Café Três Corações. Eles não precisavam dividir a tomada de decisão com nenhuma outra família, como é agora. E aí eles exageraram um pouco na centralização. Eles acabaram tirando muito poder do presidente dessa unidade de negócio, Café Três Corações, no Brasil, e viram rapidamente o desempenho da empresa cair. Então veja, pessoal, você está falando de simplesmente mexer em um parâmetro estrutural, que é o grau de centralização ou descentralização. Você passa a centralizar mais, você continua com o mecanismo de coordenação do mesmo jeito, instrumento de interligação e tal, especialização do trabalho, tudo continua do mesmo jeito, departamentalização, você só mexeu na descentralização e você sai de um bom lucro para um prejuízo de alguns milhões por alguns anos, né, em seguida, consecutivos, tá? Então veja o quanto a descentralização ela pode ser problemática. Não faltam exemplos de organizações no Brasil e no mundo que realmente tiveram problemas de desempenho por uma alta centralização, sobretudo quando a gente fala de corporações com várias unidades de negócio. No caso da Strauss Elite, isso ficou muito claro, porque quando eles reduziram o grau de descentralização e deixaram o pessoal aqui do Brasil trabalhar, automaticamente o que aconteceu foi que a tomada de decisão ela ficou mais acertada, ela ficou mais rápida, e aí os lucros começaram a aparecer. Então conseguiram reverter muito rapidamente aquele prejuízo de 9 milhões para um resultado positivo nos anos seguintes, né, muito tranquilamente. E aí eles já estavam dividindo, né, em 2005, final de 2005, já estavam dividindo então as ações dessa empresa com a família Lima, com essa holding São Miguel, e agora eles dividem o poder dessa maneira. Então o processo decisório deles acaba no conselho de administração sendo dividido entre as duas famílias, e dentro da organização, como o Pedro Lima divide o poder ali dentro, simplesmente eu não faço ideia. Eu não achei informações sobre essa empresa, mas por que eu estou falando isso? É para mostrar para vocês que realmente existem dois níveis de descentralização ou centralização quando a gente fala de unidades que pertencem a uma corporação. Às vezes o que acontece dentro da unidade não tem nada a ver em termos de grau de centralização ou descentralização com o que ocorre na relação dessa unidade com o headquarter, com a corporação. Pode ser que a corporação lá descentralize bastante, mas o presidente daquela unidade não descentralize, ou o contrário, a gente não tem como saber. Mas o que eu queria trazer para vocês com esse exemplo é justamente mostrar que a descentralização / centralização é um fenômeno muito interessante, é um fenômeno que está presente em todas as organizações, tanto em unidades separadas, isoladas, quanto em unidades que fazem parte de grupos empresariais, mas que essa descentralização ela precisa ser cuidada, precisa ser pensada, né, com muito no detalhe, porque realmente você está falando de a organização passar a acertar mais ou errar mais. Você torna o processo decisório mais demorado, você torna o processo decisório mais falho, dependendo se você centraliza muito ou se você descentraliza muito. De maneira alguma, eu quero utilizar o caso da Café Três Corações para dizer que quanto maior a descentralização, melhor para a empresa. Muito pelo contrário, vai depender do tipo de ambiente que ela opera e do tipo de estrutura que ela precisou escolher para a sua unidade de negócio. Existem unidades que precisam de uma maior centralização para funcionar bem, e existem unidades com outros tipos de configurações estruturais que precisam de outro grau de centralização / descentralização. Então vamos tentar conceituar, ou melhor, entender a conceituação do Mintzberg quando ele separa a descentralização vertical da descentralização vertical da descentralização horizontal. Primeiro, a descentralização vertical é a dispersão do poder formal cadeia abaixo da autoridade de linha. Então, exatamente o que eu tentei explicar para vocês no início da minha aula aqui, falando que o presidente de uma empresa pode dar mais ou dar menos poder para quem está abaixo dele, diretoria, coordenação, gerência, supervisão e operários. Mas existe também a descentralização horizontal, que o Mintzberg vai definir como extensão que os não gerentes, então a gente está falando aí do pessoal de assessoria de apoio, do pessoal de tecnoestrutura e também dos operários.
E aí eu coloquei ali por conveniência. Por que por conveniência? É que para a explicação no modelo do Mintzberg, ele mesmo diz, olha, por conveniência eu vou colocar aqui os operários também como não gerentes, apesar de eles não estarem nas laterais, deles não estarem exatamente na assessoria de apoio, nem na tecnoestrutura, eles estão abaixo, mas eu vou chamar de descentralização horizontal. Por quê? Porque o núcleo realmente ele se divide para os lados, né? É realmente aquela parte da estrutura que principalmente em organizações burocráticas do tipo mecânicas, são um componente de tamanho maior. Então, descentralização horizontal, extensão em que os não gerentes controlam os processos de decisão. Que processos de decisão? São aquelas 5 etapas que a gente viu ali quando mostrei para vocês. É uma situação que acaba levando à necessidade de busca de informação, de aconselhamento, escolha, autorização e execução. O que é interessante aqui no momento em que a gente volta a essa divisão das etapas do processo decisório. É a distinção entre o poder formal e o poder informal. Veja que a busca da informação, quem acaba buscando informação e filtrando informações para passar para outro grupo de pessoas, acaba tendo um poder informal. Esse poder não reside na autoridade do executivo, na autoridade da pessoa. Quem dá conselhos também não tem o seu poder emanado de uma posição formal. Portanto, trata-se de um poder informal também. Quando você fala de execução lá no final, essa pessoa também tem um poder informal. Mas quando você fala da escolha e da autorização, você está falando de poder formal. Então, o Mintzberg vai tratar dessas 5 partes do processo decisório, que ele se baseia em outro autor, e vai fazer essa distinção, colocando 2 etapas com poder formal, outras 2 etapas, execução e aconselhamento com poder informal, e eu acabei colocando a informação também com poder informal. Não sei por que ele não coloca a informação, mas para mim faz todo sentido. Pode ter sido que seja um erro do tradutor. Então, estou só explicando aqui o porquê que nesse slide consta a informação também como um tipo de poder informal. Ok, pessoal, então entendido isso, a gente pode começar a pensar como que ocorre essa descentralização vertical e também a descentralização horizontal naqueles 5 tipos e configurações estruturais que o Mintzberg oferece para a gente no livro. Então vamos lembrar, a gente tem lá a estrutura simples, tem a burocracia mecanizada, a burocracia profissional, tem a adlocracia e tem a forma divisionalizada, que é uma corporação, que a gente vai poder estudar o grau de descentralização vertical e horizontal da corporação para as unidades e depois dentro de cada uma das unidades. Então vamos fazer essa discussão em separado para cada um dos tipos, das configurações organizacionais. O que acontece na nossa primeira configuração? A primeira configuração é a estrutura simples. O que vocês veem ali nessa estrutura simples é um tipo de centralização vertical e horizontal. As áreas que aparecem pintadas são as áreas onde reside o poder nesse tipo de descentralização ou centralização para esse tipo de estrutura. Lembrando que o que está expresso aí é o que é típico nesse tipo de estrutura. Então, em uma estrutura simples, tipicamente ocorre uma centralização vertical e horizontal. Ou seja, o poder reside quase todo na cúpula. O dono da empresa, ele não divide poder nem com quem está abaixo dele, muitas vezes porque ele não tem uma linha intermediária na organização. Realmente, vamos imaginar uma pequena panificadora, uma pequena mercearia, um açougue ou algo do gênero, em que existe o dono da empresa e mais 2 funcionários. Você não vai encontrar linha intermediária, muito provavelmente você não vai encontrar esse componente ali. Não vai ter gerente, não vai ter diretor, não vai ter coordenador. Então, realmente, verticalmente, ele não tem muito com quem dividir o poder. Ele divide algum poder em alguma pequena intensidade com os seus operários, mas ele sequer tem alguém de tecnoestrutura, assessoria de apoio para dividir poder na horizontal. Então, para esse tipo de estrutura faz todo sentido a gente entender que tipicamente uma estrutura simples ela possui um alto grau de centralização tanto vertical quanto horizontal. Seguindo aí, a gente tem a estrutura do tipo burocracia mecanizada. O que ocorre na burocracia mecanizada é que, na verdade, a descentralização que a cúpula faz para o pessoal da tecnoestrutura é uma descentralização que, na verdade, aumenta o poder do pessoal da cúpula. Eles simplesmente fazem uso
do pessoal da tecnoestrutura para conseguir fazer com que a tecnoestrutura formalize o trabalho de todo mundo abaixo deles, dos operários, um pouco formalize um pouco o trabalho dos gerentes, coordenadores, né, de alguma maneira, com manuais de gestão da qualidade, esse controladoria, pessoal de treinamento e tal. E aí, na verdade, o que acontece é que ao descentralizar para o pessoal da tecnoestrutura, o pessoal da cúpula consegue garantir um pouco mais da sua centralização de poder na vertical. Tá? Então isso é o que ocorre de fato na burocracia mecanizada. No caso da burocracia profissional, que a gente tem como exemplo aí universidades e também hospitais, que são as organizações preferidas como objeto, como exemplo do livro do Mintzberg, você tem ali uma descentralização que é chamada de vertical e horizontal. Vejam que nesse caso não está pintado a área da cúpula estratégica, nem da linha intermediária, nem da tecnoestrutura, nem da assessoria de apoio. Por quê? Porque realmente o poder ele reside quase, totalmente não, mas reside em uma grande medida na mão dos operários, do pessoal do núcleo operacional. Por que isso acontece? Em universidades e hospitais, você tem um corpo de operários ou o pessoal que trabalha no núcleo operacional que tem o seu trabalho coordenado, ou seja, o principal mecanismo de coordenação é a padronização de habilidades, é o pessoal profissionalizado. Esse pessoal que é profissionalizado recebe treinamento fora da organização, não treinamento que a organização acaba dando para o funcionário, para o operário. Então, uma universidade não tem como ensinar um professor de direito a dar aula de direito administrativo, dar aula de direito tributário, criminal. Ele já entra com esse conhecimento e a universidade não tenta fazer isso com esse profissional. Um hospital não tenta dar treinamento sobre cirurgia, né, do coração, sobre oncologia ou qualquer coisa do tipo para médico. Por quê? Porque a organização sabe que eles já chegam treinados com a ideologia profissional, com a sua forma de pensar, que acaba sendo muito parecida com os profissionais, e isso faz com que haja uma padronização do trabalho desses profissionais, não por conta da padronização do processo, mas porque as habilidades foram padronizadas nas suas instituições de ensino, ou seja, aonde eles aprenderam, né? Pode não ser exatamente só em faculdades, mas é onde eles adquiriram essa experiência. Então, por isso que você vê aí nessa figura pintada a área do núcleo operacional, porque realmente o poder tende a residir ali em grande medida quando comparado às outras estruturas. Na sequência, a gente tem ali a docracia. A docracia tem um tipo de descentralização que é chamada de vertical e horizontal seletivas. O que isso significa? Significa que a descentralização vertical e horizontal, ela não tem endereço certo. Ela vai ser selecionada conforme demanda. Então, se um cliente chega com um pedido de um projeto numa agência de publicidade que demanda muito conhecimento de música, porque isso vai ser veiculado, né, com muita música na TV, vai ser veiculado em rádio, vai ser veiculado em internet também, né, fazendo uso de muita música e tal, algo do tipo. O pessoal que tem esse tipo de conhecimento vai ser colocado como o principal gestor, principal líder daquele projeto. Mas é um líder que tem validade, tem dado de validade. Esse líder, ele é líder enquanto rola o projeto. Se o projeto dura 5 dias, ele vai ser líder do projeto por 5 dias. E nesses 5 dias tem um horário que ele trabalha não como líder, ele trabalha para outro líder em outro projeto, assessorando com alguma coisa, conhecimento de música que ele tem, em outro projeto onde a música não é tão importante assim. E aí, uma parte do dia você é líder de um projeto e outra parte do dia você é um operário em outros projetos onde os seus colegas são os líderes. A coisa se inverte. Num projeto você tem o seu colega ali como seu subordinado, você é o líder. No outro projeto ele é o líder e você é o subordinado. Por quê? Porque esses projetos eles fazem com que haja necessidade da montagem, da definição das equipes de trabalho a partir do tipo de conhecimento que é mais relevante para aquele projeto. E aí, dependendo do tipo de projeto que está rolando ali, você vai ter uma ou outra pessoa com um pouco mais de poder. Então, você pode ganhar mais poder para trabalhar das 9 às 3 da tarde, quando você é líder do projeto,
Mas depois das 3 até as 6, 7 da noite, você não tem mais aquele poder, você só tem poder seletivamente dentro daqueles dias para aquele tipo de projeto que você está fazendo. Então veja como a descentralização ela faz com que pessoas tenham poder mais e tenham em outros momentos menos poder. Em um momento, em outro momento, isso mude muito rapidamente. Por quê? Porque normalmente uma docracia trabalha por projetos e projetos que mudam muito rapidamente. Então, essa organização, essa estrutura, ela fica caracterizada por bolsões ou constelações de trabalho. A gente não tem departamentos muito bem divididos. Você tem constelações de trabalho, você tem equipes temporárias de trabalho que se formam e se dispersam à medida que os clientes, no teu mercado demandam. Se eles demandam um tipo de trabalho, se forma uma equipe para resolver aquele problema. Aquele problema foi resolvido, o cliente não demanda mais aquilo, a equipe é dissolvida. A equipe é dispersa, não tem necessidade de continuar com aquela equipe. E essas pessoas dessa equipe vão trabalhar em outras equipes que o mercado demandou para outros tipos de projeto. Então aqui, esse desenho, eu acho que ele estabelece de forma muito clara exatamente como se formam as constelações onde impera essa descentralização vertical e horizontal. Só que uma descentralização vertical e horizontal fixa, não, ela é temporária, por isso que leva esse nome de descentralização vertical e horizontal seletivas. Ok, e aí a gente tem a nossa última configuração, onde eu tenho como pano de fundo a discussão que eu fiz com vocês sobre a Café Três Corações e a corporação que controla, junto com a Holding São Miguel também, que controlam a Café Três Corações. Então, no caso da estrutura divisionalizada, o que ocorre? Você tem, normalmente, para esse tipo de estrutura, uma corporação ou corporações que dividem propriedade de algumas unidades de negócio. Essas unidades de negócio, elas estão sob o guarda-chuva de uma ou de mais corporações. Então, vamos imaginar uma corporação com algumas unidades de negócio. Essas unidades de negócio, normalmente são unidades de negócio com uma configuração do tipo burocracia mecanizada. Por quê? Porque elas permitem um controle mais rígido, ainda que com alta descentralização, um controle um pouco mais rígido das corporações. É um pouco mais difícil uma corporação ela controlar 50 organizações adocráticas. Isso ocorre? Ocorre, mas é mais complicado do que uma corporação controlar 50 empresas de manufatura, 50 empresas ou 50 unidades de negócio que tem uma estrutura do tipo burocracia mecanizada, é muito mais fácil. Então, por isso que as corporações, elas preferem esse tipo de organização para colocar debaixo do seu guarda-chuva. Então, o que vocês veem no desenho aí da forma divisionalizada é que o pessoal da cúpula, então vamos imaginar a Strauss Elite, lá em Israel, que era a dona, até 2005, a dona proprietária isolada, proprietária sozinha, tinha 100% das ações da Café Três Corações. Eles seguravam quase que todo o poder na cúpula em relação à tomada de decisão das unidades de negócio em termos de decisões estratégicas. Então, o que você vê no desenho é uma corporação. Essa corporação, no caso, a Strauss Elite, ela tem uma assessoria de apoio, que são alguns comitês. Ela tem também uma pequena estrutura, que são alguns comitês, alguns departamentos, que ajudam a corporação como um todo a tomar principalmente decisões do tipo: onde é que eu vou investir? Então a decisão de estar no mercado de água, de café, de besteiras como produzidas pela PepsiCo e tal, esse tipo de coisa, é uma decisão desses comitês, desses analistas que ajudam o pessoal da corporação a definir justamente a estratégia corporativa, que significa onde a Strauss Elite vai entrar e onde ela vai sair. Então ela pode simplesmente vender uma unidade de negócio em um segmento para pegar esse dinheiro e aportar, fazendo a compra ou montando uma organização em um outro segmento que ela nunca atuou. Então a estratégia corporativa ela vai dizer respeito essencialmente a isso, em que mercados você atua, em que mercados você decide não atuar ou não atuar mais. Então a gente vê nesse desenho o pessoal da Strauss Elite ali
no topo, a gente vê uma assessoria de apoio ali do lado, mas que, né, presta serviço para esse pessoal, mas não é relevante para a nossa discussão agora. E existe um pessoal da tecnoestrutura, pessoal de controladoria, pessoal dos comitês e tal, que recebem algum poder dessa cúpula, da Strauss Elite. Entretanto, não é o foco do nosso tipo de descentralização. Por quê? Porque o que mais interessa e caracteriza de fato a descentralização da estrutura divisionalizada é a descentralização paralela. Essa descentralização paralela significa o seguinte, que o pessoal da cúpula, da Strauss Elite, faz uma divisão de poder na vertical com o pessoal da cúpula das suas unidades de negócio. Como vocês percebem ali no desenho, no esquema, vocês podem verificar que dentro da linha intermediária dessa grande corporação, que no nosso caso é a Strauss Elite, existem 3 burocracias mecanizadas. A gente vê pela área que está pintada, a cúpula e a tecnoestrutura. Uma delas poderia ser a Café Três Corações. Então veja que o pessoal da Strauss Elite precisa dividir o poder de maneira vertical, ou seja, na direção vertical, para o pessoal da cúpula das unidades de negócio. O que isso significa, pessoal? Significa que o pessoal da Strauss Elite dividiu o poder, não na horizontal, apenas na vertical, mas de forma limitada. Por quê? Porque o pessoal da Strauss Elite divide o poder até o presidente da unidade de negócio. O que acontece aqui dentro, abaixo do presidente da unidade de negócio, é responsabilidade do presidente. Por isso que eu brinquei com vocês agora há pouco, destacando que o grau de descentralização vertical e horizontal dentro da Café Três Corações, realmente eu não faço ideia o que acontece. Agora, o que acontece do presidente para cima, aí eu posso dizer pelas reportagens que existe um bom grau de descentralização. O pessoal deixa o presidente da unidade de negócio da Café Três Corações tomar decisões do dia a dia, decisões estratégicas e tal, sem muita interferência, né? Então existe um grau de descentralização do tipo vertical, limitada ou paralela. E aí o que ocorre, pessoal? Fica muito claro que a Strauss Elite, ela tenta se manter no domínio da definição da estratégia corporativa, enquanto o Pedro Lima, o presidente da Café Três Corações, toma decisões sobre como a Café Três Corações vai competir com outras marcas de café. Então, como que a Café Três Corações vai competir contra a Dolce Gusto, contra essas outras marcas, essas outras fábricas que produzem cápsulas também de café, essas outras marcas com café em pó tradicional, Damasco, Alvorada, Melita e tal. É uma decisão do Pedro Lima, do presidente da unidade de negócio. Ah, mas e a presidente da Strauss Elite? Não vem ao caso ela tomar decisões sobre estratégia competitiva. Como o Pedro Lima vai usar a Café Três Corações para vencer a concorrência nesse setor? A Strauss Elite, ela precisa se preocupar com a estratégia não competitiva de cada uma das unidades, mas com a estratégia corporativa, em que mercados ela entra e em que mercados ela sai. Se ela não tivesse recuperado o desempenho da Café Três Corações, ela teria que tomar uma decisão não mais competitiva, mas uma decisão corporativa, talvez de decidir vender essa unidade de negócio ou fechar, e se vendesse, fazer o aporte dessa grana em outro setor. Ok, pessoal? Então é isso. Por hoje é o que a gente tem sobre descentralização. Espero que vocês tenham entendido principalmente os conceitos de descentralização vertical e horizontal, as fases do processo decisório, que representam, que são o alvo da descentralização vertical e horizontal. Então, o poder ele pode estar dividido naquelas 5 etapas entre diferentes pessoas, ou uma única pessoa pode estar concentrando aquelas 5 etapas do processo decisório. Por outro lado, essa pessoa pode dividir, se ela não concentra o poder, tanto verticalmente, com pessoas abaixo dela, quanto para os não gerentes, para o pessoal da assessoria de apoio e para o pessoal da tecnoestrutura. E aí, eu aproveitei para fazer também uma discussão, tendo como pano de fundo esse caso da Café Três Corações e a Strauss Elite, aproveitei também para falar sobre a diferenciação da estratégia corporativa e a estratégia competitiva, que ajuda a entender um pouco melhor esse tipo de estrutura divisionalizada. Por que é que uma corporação, e como ela faz isso, de conseguir ter negócios tão diferentes sob o mesmo guarda-chuva. Ok, pessoal? Por hoje é só, beleza? Até a próxima aula. Tchau!